Olha para a tua história, tua vida, o que ainda te prende ao que passou. Se tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai. Olá, Pai Jesus, Salve Maria. Hoje nós seguimos aqui a nossa meditação do livro de São José Maria Escrivá e nós vamos fazer a meditação do primeiro capítulo do livro. Nós gravamos esse primeiro capítulo em áudios num grupo do WhatsApp na comunidade Voltando à Essência. Mas como a gente está deixando salvo aqui no YouTube e algumas pessoas estão chegando novas, para não perderem a meditação, a gente vai deixando aqui também esse primeiro capítulo gravado para vocês. Espero que vocês gostem da meditação. Coloquem aqui para nós nos comentários alguma experiência que vocês já tenham recebido aí através dessa meditação, o que está servindo para a vida de vocês. Compartilhem conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, iniciando aqui hoje esse primeiro capítulo do livro de São José Maria Escrivá, ele vem falar para nós sobre o caráter, sobre como nós moldamos o nosso caráter, né? E ele começa no primeiro capítulo com uma abertura muito linda para nós, né? Ele diz que a tua vida não seja uma vida estéril, deixa rastro, ilumina com a tua fé, ilumina a vida dos outros com a tua fé, com o amor que Deus tem por você, que você sente por Deus, ilumina a vida dos outros, né? Por onde você passar, vai deixando os rastros, né? Que as pessoas, ao lembrarem de você, se lembrem de Deus, né? Das coisas de Deus. Que a tua vida de apóstolo, escolhido por Deus, né? Porque você foi escolhido, amado, chamado por Deus. Você quer saber como você foi chamado? A começar estando aqui. Todas as vezes que você é chamado para oração, para um aprendizado, para um amadurecimento na fé, Deus está te chamando, você é um escolhido, então você foi chamado. Apaga com a tua vida de apóstolo o rastro viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio. Que a nossa vida apague os rastros de ódios que outros semearam, né? Semeadores impuros do ódio, né? Então, que o nosso coração seja puro. São José está dizendo para nós que o nosso apostolado, que o chamado que Deus está fazendo para nós todos os dias na nossa vida, que aonde a gente estiver, na nossa casa, no nosso trabalho, que a gente deixe rastro e que a gente apague o que outras pessoas semearam de impureza, de ódio, né? Incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Incendeia todos os caminhos da terra com este fogo do amor de Deus. Aí no número 2, São José diz: seja tal a tua postura, a tua conversa, que as pessoas ao te verem, ao te ouvir, elas olhem e falem: nossa, esse lê a vida de Cristo, né? Aí eu vejo Cristo nessa pessoa, né? Então, que a nossa postura, a nossa conversa seja o próprio Cristo para os outros. Aí a gente vai estar iluminando, né? Aí ele diz no 3, é grave, então preste atenção, é grave. Não se tem postura ou uma conversa madura. Então, se você não tem uma postura, uma conversa madura, se o teu porte exterior não passa esse reflexo da ordem, da paz do teu espírito, isso é muito grave, porque as pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão olhando para você que é mãe, para mim, que sou filha, que sou esposa. As pessoas estão olhando o tempo todo para nós. As pessoas estão se olhando umas às outras o tempo todo. Então, é começar de nós, é começar de mim.
Que a minha vida exterior seja o reflexo dessa paz, dessa ordem, né, de Deus no meu coração para os outros, né? José diz, seja sereno. E ele vem dizer para nós da serenidade, seja sereno. E ele diz, né, zangado só ofendes a Deus. A pessoa zangada ofende a Deus, incomoda os outros. É onde ela chega, as pessoas já querem sair. Pode prestar atenção para você ver. As pessoas ficam incomodadas, porque já sabe que aquela pessoa é muito zangada, né? A gente foge de uma pessoa zangada, não é? E aí ele diz, seja sereno. Você sendo zangado, você só dificulta a tua vida. Depois você vai ter que ficar calmo, né? Ele diz aqui, não vale a pena. Depois você vai ter que... Vai adiantar o quê? Ficar zangado. E aí ele diz, seja sereno também no falar. Né? Comece no falar. Não fale com ira, com raiva, né? Seja mais calmo. Ele diz, teu raciocínio ganhará força nas palavras e não ofenderás a Deus. Então, se você é sereno no falar, você além de não ofender a Deus, aquilo que você está tentando dizer ali e falar vai ganhar força, você vai ter mais claridade, mais sabedoria no que você está falando, né? As pessoas vão conseguir te compreender, vão parar para te escutar, né? Então, assim, seja sereno no falar na sua casa, com a sua família, seja sereno ali com os seus filhos, quando há momentos que você precisa discernir, né, de mais autoridade, mas ainda assim, use ali da serenidade no falar, né? Aí ele segue no 10, modera teu gênio. Então, veja bem, seja sereno no falar, modera o teu gênio. Isso tudo pra gente poder deixar rastro. Não repreendas alguém quando sentes a indignação por alguma falta, né? Modera o teu gênio, porque ali naquele momento, quando acontece alguma coisa, a gente já se queima, né? Já vem estourado e quer falar tudo que vem na cabeça, não pensa muito, não para pensar, né? Fala o que vem na boca, aliás, né? E aí ele diz assim, espera. Ele dá um conselho, olha que interessante, São José dá um conselho para nós, espera o dia seguinte, espera que as coisas se acalmar, se vê que tem necessidade de falar, pensa no que você vai falar, espera um outro momento. Às vezes precisa esperar um pouco mais, aí depois de uma forma mais tranquila, mais serena no falar, aí você vai e fala, repreende, corrige o que precisar, né? E ele diz, assim conseguirá mais com uma palavra afetuosa, carinhosa, do que com 3 horas de briga. E como que isso é verdade, né? Então, que a gente traga isso para nossa vida, né? Naqueles momentos difíceis ali, peçamos ao Senhor Jesus que nos deu o Espírito Santo, né? Com esse dom da serenidade que São José Maria Escrivá nos fala, né? Para sermos mais afetuosos, mais carinhosos no jeito de falar com os outros. Não nos deixarmos levar pelo nosso gênio, né? No número 11, tenha atitude, vontade de fazer. Aí ele diz, se enche de energia, seja exemplo, né? Mova a tua vontade, tenha atitude. Sem isso, os santos não foram santos. Deus e a audácia. Olha que lindo! Porque a gente tem tantas coisas para fazer e a gente vai protelando, né? Depois eu faço, depois eu vou dobrar aquela roupa que tá jogada em cima da minha cama, depois eu vou lavar aquela roupa que tá acumulada no cesto, tem uma máquina mesmo, né? Eu pego um dia lá e lavo tudo, depois eu vou preparar aquela carne, depois eu vou visitar aquela pessoa doente. Ele diz, não, tenha vontade, faça, né? Corra atrás, não deixe as coisas para depois. É preciso fazer logo, sem hesitar, sem ficar com contemplações, né? Às vezes a gente fica pensando muito para fazer. E isso é uma dificuldade que a gente precisa vencer em nós. Os santos, né? Deus nos chama a ser santos na nossa vida. São José vem aqui nos conduzir nesse caminho. Ele diz, os santos não foram santos. Santos assim, sem esforço, né? Eles tiveram que se esforçar. Então faça logo, né? Tenha audácia, tenha vontade. Seja exemplo para os outros, né? E aí ele diz Deus e audácia porque Deus, se agarre em Deus e seja audacioso, vai fazer. 12. Cresce perante os obstáculos.
A graça do Senhor não há de te faltar. Olha que lindo, cresce perante os obstáculos. E nesse número 12, São José dá um exemplo da mola que é comprimida, né? Então, às vezes a gente tem as coisas para fazer e são tantas dificuldades. Você não conhece a minha vida. São tantas dificuldades, tantos empecilhos, tantas barreiras. E ele está dizendo, cresce, seja audacioso, vá fazer, seja exemplo. Cresce diante dessas dificuldades como uma mola comprimida, né? A caneta geralmente sempre tem uma molinha. Eu não tirei aqui, senão eu ia tirar pra mostrar, mas acho que todo mundo já viu, né? Tem uma molinha e a gente sabe que ela, se aperta ela, quando você solta, ela pula longe, né? E ele tá dizendo aqui, é como uma mola comprimida que foi tão apertada, chegará muito mais longe do que nunca sonhastes. Então, às vezes, a gente se entrega a tantas dificuldades e vai deixando as coisas para depois, e ele tá dizendo, não, mesmo que você esteja se sentindo apertado, sufocado, faça o que você tem que fazer, porque assim você conseguirá ir muito mais longe do que você imaginaria. Sem isso, os santos não foram santos, né? Lembrando que ele já falou. E aí ele segue no 3. Afasta os pensamentos inúteis que te fazem perder tempo. Às vezes vem tanta coisa na nossa mente, tanto pensamento dizendo você não é capaz, você não consegue, você não sabe fazer direito, você não sabe cozinhar direito. Como que você vai receber aquela pessoa na tua casa? Como que você vai falar isso pro teu filho se você não sabe falar, se você não sabe nem conversar? Então vem tantas coisas, tantos empecilhos, tantos pensamentos inúteis. São José diz, afasta eles, eles te fazem perder tempo. Perder tempo é perder a vida, né? Então afasta esses pensamentos. 14. Não perca as tuas energias e o teu tempo, que são de Deus, jogando pedras aos cachorros que te ladram no caminho. Despreza-os. Então aqui ele estava dando um exemplo para nós, que às vezes a gente está ali naquela luta, tentando fazer, e às vezes vem as vozes, né, no caminho. Você não consegue, você não serve para nada, você não sabe fazer mesmo, você não sabe ler mesmo, para que você vai lá ler na igreja? Você não tem capacidade de melhorar, você não sabe servir mesmo, você não tem capacidade para isso, olha, você não tem beleza nenhuma. Nossa, olha isso, olha aquilo. E vem as vozes, né? Ali dentro da nossa casa. Você fala demais. Isso, aquilo. São José está dizendo, não percas as tuas energias e o teu tempo, que são de Deus, ouvindo essas pessoas, jogando pedras, né? E aí você vai ouvir essas pessoas e vai querer jogar pedras nelas, né? Retrucar, devolver, né? Ficar falando dela também, dessas pessoas que te agridem para outras pessoas. São José está dizendo, não perca o seu tempo é de Deus, ele é precioso, e despreza essas vozes que você está ouvindo, que te acusam, e despreza de ficar também devolvendo para elas, né, as acusações, despreza, evita os debates, os conflitos. Teu tempo é precioso, teu tempo é de Deus. Segue teu caminho. Número 15. Não deixes o teu trabalho para amanhã. Então, despreza essas coisas, essas vozes que querem te perturbar e que você quer responder, né? Não responda. Não deixes o teu trabalho para amanhã. Isso tudo acontece para impedir que você haja com vontade, que você dê exemplo, que você faça acontecer as tuas coisas, a tua vida. Vai fazer as tuas coisas, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã a casa que você precisa limpar, não deixe para amanhã os teus sonhos, aquilo que você sabe que Deus está te abençoando, que está acontecendo na tua vida, que é bom. Não tenha medo, não deixe para amanhã. E no número 16, Deus te chamou e você se perdeu, desviou do teu caminho. E ficou como a maioria das pessoas, né? Você sabe que Deus te fez um chamado, mas por algum motivo você desviou e ficou como a maioria das pessoas no caminho, né? Perdidas. E ele está dizendo, São José, humilha-te a Cristo, perante o Cristo.
Ele voltará a inflamar-te com fogo de amor. Não importa, você caiu 1, 2, 3 vezes, humilhe-te, pede perdão ao Senhor, pede para Ele inflamar os teus carismas. Às vezes você cantava, deixou de cantar, você lia na missa, deixou de ler, você sempre estava na missa, sempre estava ajudando, sempre estava na igreja, sempre estava participando da vida paroquial, da comunidade, e por algum motivo você se afastou. Humilhe-te diante do Senhor, fala: Senhor, eu errei, eu me desviei, mas eu quero voltar e eu preciso da tua ajuda. O Senhor vai inflamar de novo o teu coração, Ele vai dar os dons que você precisa. Número 17. Não caia nessa doença do caráter, nessa falta de firmeza que te torna leviano no que você fala, né? Na maneira que você age, que você se torna frívolo, né? Um estorvo. Ai, São José Maria, é engraçado, né? Torna teus planos de cada dia tão vazios se você não reage a tempo, agora. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. São José está dizendo, reage, né? Não caia nessa doença do caráter, da tua falta de firmeza, de deixar as coisas para amanhã. Reage, a tua vida é agora, né? Não há mais tempo, é agora. Se você não reagir, você vai viver uma vida morta, uma vida inútil. Aí a gente volta lá no começo, quando ele fala, deixa rastro, ser útil. Se a gente não reage na nossa vida com as coisas que Deus coloca para nós, se a gente não assume a vida que Deus nos dá, não abraça a vida que Deus nos dá ali dentro da nossa casa, abraça a nossa família, nosso esposo, nossos filhos, abraça no sentido de viver com eles, para eles, né? Viver Deus com eles, né? Dar Deus para eles. Se a gente não vive o chamado de Deus para nós, nossa vida é morta e é inútil. Número 18. Você precisa se enfrentar a si mesmo. Não seja covarde. Enquanto não o fizer, você continuará obstinado em ser mundano, frívolo e estorvado. Às vezes a gente fica se questionando e ele justificando, como ele disse lá atrás, né? Chega de justificativas. Você tem que enfrentar a si mesmo. E a gente fica justificando ali que, mas isso, mas aquilo, mas não dá tempo, mas eu não consigo deixar os vícios, por exemplo, os vícios da bebida, né? Quantas mulheres casadas bebem tanto que é pior do que um homem, né? E a gente falava muito antes, né, que os homens que viviam bebendo demais, hoje as mulheres, né, bebem demais. E às vezes ali os filhos vão vendo, vão querendo, vão desejando, né? Vão desejando as coisas que não são de Deus, que nos afastam de Deus. Vão perdendo o controle das suas vidas, né? E aqui eu tô falando mesmo de vícios. Quantos vícios às vezes nos afastam de Deus dentro ali da nossa casa, da nossa família, junto com a nossa família, né? Porque a gente mesmo colocou esses vícios ali, a gente deu o lugar para eles, o lugar que seria de Deus. São José está dizendo, você precisa enfrentar a si mesmo. Não seja covarde, lute contra você mesmo. Lembra que ele disse aqui no número 16, né? Que Deus humilha-te a Cristo e o Senhor te iluminará, né? O Senhor queimará o seu coração, inflamará seu coração de novo. Então peça ao Senhor essa ajuda, né? De não ser covarde. Aí ele diz no 19, vontade. Deus quer trabalhar a nossa vontade. É uma característica muito importante. Não despreze as pequenas coisas através do contínuo exercício de te negares a ti mesmo. Nessas coisas ficarás forte com a vontade de Deus. Então, o que a gente está falando de enfrentar a si mesmo? É pegar essa nossa vontade, que é muito importante, como diz São José, e não desprezar as pequenas coisinhas. Às vezes tem louça para lavar, você vai deixando, e passa até 2 dias. Às vezes tem as coisas para fazer e você vai deixando. São pequenas coisas, desde ir ao mercado, desde lavar uma roupa, comprar um remédio, ir no médico, cortar uma unha. Às vezes ajudar ali uma mãe idosa que está precisando de uma ajuda e a gente vai deixando para depois. Ele está dizendo nas pequenas coisas. Não deixe
trabalhe a tua vontade. E é ali, nas pequenas coisas, que a gente vai trabalhar, né? Através do contínuo exercício de te negares a ti mesmo. Ai, que preguiça de sair do sofá. Ai, que preguiça de sair da cama. Deixa eu ficar um pouquinho no celular aqui. Hoje eu tô com preguiça, vou me dar o direito. Negares a ti mesmo, a tua preguiça, a tua vontade. Ficarás forte com a vontade de Deus. Às vezes acabou o dia e você não conseguiu fazer nada, porque você se entregou à preguiça, se entregou ao comodismo, se entregou ali à internet, né? Fácil na mão, o tempo todo ali, passando a mão no celular, quando viu, passa a hora, né? E ele tá dizendo, você próprio nessas coisas ficará forte, se não entregares a tua vontade. Com a vontade de Deus, ficarás fortes para ser em primeiro lugar em ter o Senhor de ti mesmo. Às vezes a gente não consegue ver que a gente tem vício até no celular, né? A gente não consegue ver que a gente não sai ali do Facebook, do Instagram. São vícios. Então, assim, é com a força de Deus, com a vontade de Deus, a gente vai se fortalecer e vai conseguir dominar as nossas vontades, né? Então, não desprezes as pequenas coisas, aquilo que você acha que não te afasta de Deus. É ali, nessas pequenas coisas, que Deus quer trabalhar em nós. Depois, dominando a nossa vontade, você vai poder empurrar, arrastar com o teu exemplo, com a tua palavra, com a tua ciência e com o teu império. Então, por que São José está dizendo isso? Como que uma mãe vai conseguir conduzir um filho se ela mesma não consegue se submeter à vontade divina, né? A vontade de Deus, submeter a vontade dela ali, morrer para a vontade dela, né? Para a preguiça dela, para o comodismo dela. Como que uma mulher vai ser uma boa esposa e ela vai alcançar as pessoas da família, motivar as pessoas, né? Para o filho a fazer faculdade, o marido para um bom emprego, para não desanimar no emprego, alguém que está doente na família, que precisa ali de uma motivação, uma ajuda, né? E às vezes a gente tem que cuidar dessa pessoa. Como que a gente vai ajudar essas pessoas se a gente não deixa Deus trabalhar em nós a nossa vontade ali nas pequenas coisas, né? Então ele está dizendo, aí quando você deixar Deus trabalhar na tua vontade, nessas pequenas coisas, quando você enfrentar você mesmo, deixar de ser covarde, de ficar arrumando justificativa, você vai arrastar outras pessoas. Você vai conseguir ajudar os teus filhos nas decisões. Você vai conseguir ter sabedoria para ajudar ali o teu marido nas decisões. Você vai conseguir direcionar o teu casamento naquilo que agrada mais a Deus, né? As pessoas vão parar para te ouvir. Mas primeiro, você precisa trabalhar para ser exemplo, né? Trabalhar ali a tua vontade nas pequenas coisas. Número 20. Chocas com o caráter desse ou daquele? Tem de ser assim, é necessário. Se o teu caráter e o caráter dos que convivem contigo fossem adocicados ou moles, não te santificarias. Às vezes a gente usa justificativos também, né? Porque a pessoa é rude com a gente, não sabe falar com a gente. Porque isso é do caráter da gente, a gente explode sem querer, a gente fala áspero mesmo, a gente fala gritado mesmo, ou a pessoa fala gritado. Ele está dizendo aqui, São José que está dizendo, trocas com o caráter dos outros. Mas se não fosse o caráter dos outros, os outros fossem adocicados, fossem moles, muito bonzinhos, não te santificarias, né? O santo, ele é provado, o santo, ele é purificado ali como um ouro, né? Número 21. Deixe de usar de pretextos, eles nunca faltarão na sua vida e para nada servem. Cumpre as tuas obrigações. Então não fica, mais uma vez ele dizendo, né, usando justificativo, usando de pretexto, segue o teu caminho. 22. Ser enérgico, ser viril, ser homem, depois ser anjo. Seja firme naquilo que você acredita, né? Seja firme, seja viril, faça acontecer. Vá à luta, né? Seja aquilo que Deus te fez. Deus te criou a imagem e semelhança dele, né? Deus te criou para ser santo. Então vá atrás daquilo que Deus te criou para ser, né? Faça acontecer. Faça acontecer a tua parte. Número 23. Quando você diz que não pode fazer mais, na realidade é que você não pode fazer menos do que você está fazendo,
Na realidade, quando a gente fala, eu não consigo, eu não sei, eu não dou conta, eu já faço tanta coisa, eu tenho tanta coisa na minha casa, eu trabalho fora, como que eu vou ajudar na igreja? Mentira. Por quê? Número 22, ser enérgico, ser viril, ser homem, depois ser anjo. Seja aquilo que Deus te fez. Deus te fez imagem e semelhança e disse, sede santos como eu sou santo. Então, você não pode fazer menos que isso, né? Número 26, São José, ele introduz aqui falando sobre o matrimônio. Então ele fala sobre o sacramento do matrimônio que é santo, olha que lindo, né? E aí ele dá um conselho aqui, né? Para aqueles que vão casar, que desejam o sacramento do matrimônio que é santo, é de fazer a leitura de um livro útil, né? Então ele falou assim, porque aí você vai estar preparado para aquele cargo que você vai receber, né? Para aquela chamada, aquela missão que você vai exercer. E aí para quem casou há muitos anos ou para quem que nunca leu nada sobre casamento, é interessante também fazer essa experiência, né? Eu sou catequista matrimonial e é maravilhoso quando a gente vai vendo ali o casal indo a cada assunto, abrindo a mente, né, o coração, porque são tantas coisas. Não é aprender a fritar ovo, não é aprender coisas pequenas, não. É aprender coisas grandiosas da palavra de Deus para a vida do casal. Então, assim, você que já casou, vá conhecer a palavra de Deus, se você não fez experiência ainda. Você que vai casar, vai conhecer a palavra de Deus também. Ou livros católicos, tem tantos livros aí, né, cristãos, que trazem ensinamentos para os casais, né, como lidar com algumas situações ali no cotidiano. E ele fala, isso vai te ajudar, né, isso vai te ajudar a dignamente carregar as cargas que você precisa. E aí ele diz, por quê? Porque o matrimônio é santo, então tem que se dedicar. A gente faz faculdade, a gente vai trabalhar, a gente tem que aprender a fazer aquele trabalho. A gente vai casar, a gente precisa ter o coração aberto, a inteligência aberta para aquilo que Deus quer nos conduzir ali, né? Número 27. Tens vocação matrimonial? Ele pergunta. Pede a São Rafael que te conduza castamente ao termo do caminho, como a Tobias. Eu acho lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu sempre cito isso para os casais. Por quê? Lá na passagem do livro de Tobit, né? Conta a história de Tobit e Sara. Tobit era o pai de Tobias. Então, o pai dele ora a Deus para que ele, né? Ajuda, que Deus conduza, né? Para que o filho dele, Tobias, encontre a mulher que é abençoada, né? Por Deus ali para casar com o filho, e Deus envia São Rafael. E diz a palavra que Sara orava no mesmo momento em que o pai de Tobias, pedindo a mesma coisa, né? Que Deus a libertasse do mal. Então, assim, e Deus envia o arcanjo São Rafael. E eu achei muito lindo, né? Porque São José Maria Escrivá vai dizer, se você tem matrimônio, vocação para o casamento, vai casar, ou se você já casou também, né? Vá conhecer a história de São Rafael Arcanjo, né? E peça a ele, ore a Deus e peça a ajuda, a intercessão de São Rafael Arcanjo para te conduzir castamente no termo do caminho. Quando São José diz isso, é porque nós precisamos dessa graça do céu, o dom de viver a castidade no matrimônio, né? Quantas pessoas não vivem a castidade no matrimônio? Infelizmente hoje as pessoas acham que a castidade é só corpo a corpo, né? E não é. Às vezes a pessoa peca ali com o olhar, né? Desejando outra pessoa que está vendo no celular, na internet, cobiçando alguém que está postando lá a vida dela com o marido ou com a esposa, e aí a gente fica olhando ali, fica desejando aquilo pra gente. Então, assim, é preciso castidade, pureza no olhar, né? Nos pensamentos, nos desejos, no coração. E São José, amorosamente, vem nos dar esse conselho, né? Peça ajuda de São Rafael Arcanjo. Eu não consigo ter pureza no olhar. Eu não consigo. Estou desejando o que não é meu. São José está dizendo, peça ajuda a São Rafael Arcanjo. Ele vai te conduzir nesse caminho de castidade. Olha que lindo, como conduziu Tobias. Então, vale a pena também pegar lá o livro de Tobit na Bíblia e fazer a leitura. Número 28. Matrimônio é para os soldados, os guerreiros. Olha que lindo. Quer dizer, você sentiu vocação para o casamento, você casou,
Você é um guerreiro. Você entrou para uma guerra, né? Para um combate. Então você vai ser combatente. Aí ele diz assim: tenha muitos filhos, sacrifique o egoísmo da carne, deixe um rastro indelével de luz. Por que São José diz isso? Porque o casamento é para os combatentes, para os soldados, né? E para ter filho hoje, principalmente hoje, você precisa ser muito treinado, né? Treinado ali em Deus. E ele diz: tenha muitos filhos. O que o mundo diz para nós hoje? Não tenha filhos, né? Não tenha filhos porque a população mundial está crescendo demais, não vai faltar comida, não tenha filhos porque pode vir doentes, não tenha filhos porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. São José está dizendo: não, se você quer casar, tenha filhos, porque só quem casa e tem filhos que são guerreiros, né? Deixe um rastro indelével de luz, sacrifique o egoísmo, né? Não seja egoísta igual a maioria, sacrifica o egoísmo da tua carne e deixe um rastro de luz, né? Porque os teus filhos vão ser reflexos seus no mundo, né? Aquilo que você é para os seus filhos, para sua família, eles vão ser um pouquinho de você para o mundo. Então, deixe um rastro de luz. 29. A felicidade do egoísta é caricatura do céu. Porque o egoísta, ele quer as coisas do mundo, né? As coisas que não duram, que passam, né? E o céu é a felicidade da glória de Deus, né? A gente, para não perder essa felicidade da glória de Deus, a gente precisa deixar de ser egoísta, né? De querer viver a felicidade do mundo. A felicidade do mundo não é a felicidade do céu, né? As coisas do mundo vão passar, o mundo vai passar, as coisas que estão no mundo vão passar, e as coisas do céu não. Então, se eu vivo as coisas do mundo, eu estou sendo egoísta, né? Não estou olhando para o céu, para Deus. Número 30. És calculista. Não digas que és jovem. A juventude dá tudo quanto pode, dá a si próprio sem medida. Então, pegando aqui dentro desse contexto do matrimônio, né? Muitas vezes as pessoas justificam a infidelidade, a falta de castidade, né? A gente estava aqui falando de São Rafael, pedindo a graça dele conduzir a gente na castidade. Muita gente, quando abraça um matrimônio, não quer viver a castidade, né? Não quer viver a castidade no olhar, a pureza no olhar, a castidade ali nas escolhas, né? Não quer viver essa santidade, né? Sair desse egoísmo do mundo e fica justificando as faltas, né? Justificando as faltas porque eu sou uma pessoa jovem. Eu não resisti àquele vídeo, eu não resisti àquela cena daquele filme, e fiz coisas que não devia, né? Peguei comigo mesma, eu não resisti àquelas conversas das minhas amigas, elas me induziram. Então, assim, São José está dizendo: não fica sendo tão calculista dizendo que você é jovem. A juventude dá tudo quanto pode, dá-se a si próprio sem medida. O jovem, quando ele quer, ele faz acontecer. A gente vê aí nos movimentos, nos grupos, né? A gente, olhando pra gente quando a gente passou uma fase mais jovem, né? O jovem, ele tem força, ele tem garra, ele consegue fazer. Então, se você se considera jovem, dá-se a si próprio sem medida, né? Não seja egoísta. Não seja egoísta querer viver as coisas do mundo. Não, você abraçou o matrimônio, foi ser chamada a ser santa, a ser guerreira, a deixar rastro de luz com seus filhos. Então, não seja calculista, né? Número 31, egoísta. Sempre atrás das próprias coisas, né? Incapaz de sentir a fraternidade de Cristo. Olha, ele segue dizendo, né? Não seja egoísta. Só querendo viver as suas coisas, aquilo que você deseja, aquilo que você acha que é certo, né? Tenta viver a fraternidade de Cristo. Veja Cristo nos outros, nos irmãos, né? Não seja egoísta de não ver Deus nos outros, né? Ele diz: você olha para as pessoas e muitas vezes vê degraus, não vê Cristo, né? Isso é um olhar do egoísta, né? Sempre olhar para a pessoa e falar: nossa, falando do matrimônio, por exemplo, eu casei e agora eu perdi minha liberdade, agora eu tenho filhos, eu não consigo fazer mais nada. Isso é um olhar egoísta, né? Você olha para sua família e vê degraus, não vê Cristo nele, né? Possivelmente você vai fracassar, de São José Maria Escrivá.
Quando fracassar, você vai querer que vivam contigo a caridades que não querem viver com os outros, com a tua família. Número 32. Só serás líder se tiver a ambição de salvar todas as almas, de não virar as costas para a multidão. É preciso ter ânsia de torná-la feliz. Qual é a multidão em que nós estamos, né? A primeira multidão é a nossa família, né? Às vezes é a multidão ali no trabalho, as pessoas ali do ambiente onde a gente está, na comunidade, na paróquia, num grupo. Qual é a multidão? Então, não dê as costas à multidão. Não dê as costas à multidão. Só assim você vai conseguir ser líder, né? Ser santo, deixar rastro, iluminar, tendo Deus, né? Diante dos seus olhos, vendo Deus nos outros. 33. Queres ser dono da verdade, por correção, ou para não passares um mau bocado, para evitá-las aos outros, sempre por covardia. Com esse medo de aprofundar, jamais será homem de critério. Às vezes a gente vê uma situação, a gente sabe a realidade daquilo ali e às vezes a gente fica quieto, né? A gente não fala, a gente não corrige, a gente tem medo que os outros vão falar, a gente evita, né? Evita uma situação por medo, por covardia, né? São José diz, com esse medo de aprofundar, jamais será homem de critério, né? Não queira ser dono da verdade. Mas se você tem a verdade, se você tem ali conhecimento de causa de alguma coisa, não deixe o medo te sufocar, né? Não seja covarde. Número 34, não tenha medo da verdade, ainda que a verdade acarrete a morte, né? Eu me lembrei tanto de Jesus quando eu li esse número, né? Não tenha medo da verdade, ainda que a verdade acarrete a morte. Jesus é a verdade. Às vezes a gente abraça a verdade de Deus e a gente sente medo, né? Ou a gente fica com medo de abraçar ela pensando assim, mas eu vou perder tanta coisa. Se eu falar isso em nome de Deus, porque eu entendo que isso é o certo, eu vou perder tanta coisa. Nossa, eu vou perder a família, eu vou perder os filhos. Se eu falar a verdade, essa verdade que Deus está me ensinando, né, me motivando, se eu viver essa verdade, eu vou perder o luxo, eu vou perder dinheiro, eu vou perder popularidade, né? Eu vou perder as pessoas de ficarem me vendo, né? Vai ser morte para mim. Mas ele está dizendo, não tenha medo. Não tenha medo de dizer a verdade, ainda que acarrete a morte. Número 35. A covardia chama-se prudência. E a vossa prudência é ocasião para que os inimigos de Deus, com o cérebro vazio de ideias, tomem ares de sábios e acendam a postos que nunca deveriam acender. Às vezes a gente justifica que estamos tomando prudência diante de uma situação e ele está dizendo, diante de uma ocasião, né? Que isso é covardia, não é prudência. Porque enquanto a gente fica quieto, né? A gente se fecha ali, tô sendo prudente. Outras pessoas que são inimigos de Deus, que querem ensinar o que é errado, querem mostrar o que é errado, elas vão se tornar diante dos outros como pessoas sábias, né? E subindo a postos, como diz São José, que elas nunca deveriam ascender, né? Às vezes a gente tem ali o dom, por exemplo, para ajudar num governo com alguma coisa, com a saúde com alguma coisa, né? E às vezes a gente fala assim, não, eu vou ficar quieto no meu canto e tal, não, vou agir com prudência, não vou mexer com essas coisas não. E aí, outras pessoas, longe de Deus, inimigas de Deus, como diz São José, elas vão e ocupam esses lugares. E elas arrastam milhões e milhões de pessoas atrás de si. Porque a gente se calou. Porque a gente se acovardou, a gente ficou com medo, né? E a gente se escondeu. Número 36. Não seja sem caráter, se esquivando ao dever. Cumpre-o com toda a linha. Não seja sem caráter, né? Ainda que os outros deixem de cumpri-lo. Então, às vezes a gente vê uma situação e a gente precisa
né, ser feita, a gente tem coisas para fazer e a gente foge daquilo, né? São José está dizendo, faz o que você tem que fazer, independente se os outros vão fazer ou não. Pare de ficar olhando para o que os outros estão fazendo, né? Ele já disse lá atrás, pare de ficar pensando no que os outros estão pensando em você, né? Faz o que você tem que fazer, cumpre o teu papel. Não seja sem caráter, né? 37. Pode ter muita lábia e não vai justificar o que não tem justificação. A gente pode saber falar muito bem com todo mundo, né? Ter lábia com todo mundo. Mas às vezes a gente vai querer ficar justificando alguma coisa que não tem como justificar na nossa vida, né? Não tem como justificar. Então, que a gente faça aquilo que a gente tem que fazer e siga o nosso caminho. 38. Não acredito só a homens que ajam por impulso, sem razão. Então, São José tá dizendo, né? Eu não acredito que exista no mundo só pessoas que ajam por impulso, né? E aí a gente pode até entrar dentro do matrimônio aqui, né? Quantas pessoas a gente fala que agiu por impulso. Eu fiz tal coisa por impulso, eu traí meu esposo por impulso. Eu fiz tal coisa com meus filhos por impulso. Não. Ele falou, não acredito. Você tem que poder raciocinar. Deus te deu raciocínio, Deus te deu inteligência para você raciocinar. 39. Que você nunca queira deter no que é fácil. Nunca queira deter no que é fácil. Às vezes a gente para nas coisas fáceis porque a gente acha que tal coisa é muito difícil. Ele falou, não se detenha nas coisas que são fáceis. Tenha fé, número 40, alegria e otimismo. Mas não estupidez de fechar os olhos à realidade. Faça as coisas que você precisa fazer. Faça bem feito, dentro daquilo que você pode fazer. Tenha fé, haja com otimismo, mas não feche os olhos à realidade das coisas. Observe as coisas, haja com razão, né? Não feche os olhos à realidade de agir por impulso, né? Analisa as coisas certinho e coloca o pé e Deus vai colocar o chão. 41. Que modo tão transcendental de viver bobagens vazias. Maneiras de chegar a ser alguém subindo a força de pesar pouco, de não ter nada, nem cérebro, nem coração. A pessoa gasta o dia inteiro com o joguinho ali no celular, mulheres casadas, meninas ali que tem que estudar, gasta o dia inteiro ali na internet com coisas fáceis, tentando dinheiro fácil, mas que não vai trazer nada para a vida, que é ilusão, né? Que não vai abrir inteligência, não vai trazer capacidades, aquilo ali não tem o teu coração, não tem amor, não tem Deus ali. Então a gente precisa discernir muitas coisas, né? 42. Quando fixará tua vontade em alguma coisa e não terás tanta variação de caráter? Deixa de começar, só começar e termina ao menos um dos teus projetos. Esse 42 é forte, né? A gente faz tantos projetos na nossa vida, quantos de nós, né? Acho que muitos de nós ou todos nós. E às vezes a gente não consegue terminar nenhum. São José está dizendo, para de ficar inventando um monte de coisa para fazer. Para. Termina pelo menos uma coisa disso que você pegou para fazer. Disso que você se comprometeu. Às vezes você abraça o mundo, mas não consegue fazer nada. Não consegue fazer bem feito, não consegue entregar. Pega pelo menos uma dessas coisas e termina. Termina ao menos um dos teus projetos. Você quer fazer um crochê? Começou e não terminou? Você quer pintar um livro? Começou e não terminou? Você quer fazer uma arte? Você quer fazer um estudo? Uma aula de dança? Um curso? Começa as coisas e não termina. São José está dizendo, fixa a tua vontade em alguma coisa e termina, criatura. Termina ao menos alguma coisa, né? Dos teus projetos. Não seja tão suscetível de ficar magoado por aquela coisinha, por qualquer coisinha, né? Enquanto não te corrigires, nunca será útil. Então, às vezes a gente fica ali magoado por uma coisinha, começou um projeto, larga. Começa outro projeto, larga, mas fiquei chateado. Ou foi fazer alguma coisa diferente, tentar ajudar alguém, né? Ou prestar algum serviço, ou no trabalho. E aí, qualquer coisinha você fica magoado. Ele falou, para de ser tão inútil, né? De ficar magoado por qualquer coisinha, né?
Não pode ficar magoado com qualquer coisinha que alguém te corrige, que alguém te fala. Para com isso, né? 44. Fez ou falou errado? Desculpa-te, né? Falou alguma coisa errada para alguém? Vai lá e pede desculpa. Com a cortesia e caridade cristã e que a vida social exige, né? Com aquele amor de Deus entranhado no teu coração, no mais fundo do teu coração, vai a pessoa, pede desculpa, né? Mostra que você está arrependido, isso não é vergonha. Com a caridade cristã, com os modos que a vida social exige, né? Vai lá, pede desculpa pra pessoa, olha, eu errei, eu fiz isso, mesmo que a pessoa não te dê bola, né? Depois, para frente com santa desvergonha, até cumprir o seu dever. Fez algo de errado? Pede desculpa, arrependeu, pede desculpa, vai lá, retrata com a pessoa, não é? Não desvia o teu caminho da pessoa, é muito feio. Nossa, isso é muito feio. E depois que pediu desculpa, se a pessoa perdoa ou não perdoa, independente, ela e Deus, né? Vai, segue o teu caminho, vai fazer aquilo que você tem que fazer, né? Não deixa de fazer essas coisas que você tem que fazer por conta de um erro que você cometeu. Arrependeu, pediu desculpa. 45. Por que te dói o que dizem ou que pensam a teu respeito? A mais baixo chegaria se Deus te abandonasse. Persevera no bem e encolhe os ombros. Então, às vezes, a gente fica ali remoendo, nossa, porque eu fiz uma coisa errada, eu pedi desculpa, mas a pessoa não me perdoou, a pessoa às vezes tá ali pensando mal de mim, até com aquele jeito ruim, às vezes tá falando mal de mim, São José tá dizendo, a mais baixo você chegaria se Deus te abandonasse. Deus não te abandonou. Então, persevera no bem. Você já pediu desculpa, se arrependeu, pediu desculpa? Persevera no bem. Seja humilde, né? Segue o teu caminho, seja humilde, vá fazer tuas coisas. Não fica ali sentindo tanta dor por conta do que aconteceu, não. Segue o teu caminho. 46. Não achas que a igualdade, tal como entendem, é sinônimo de injustiça? Às vezes as coisas acontecem e a gente quer se igualar, né? Ah, a pessoa me magoou, também não tô magoada, também vou ignorar a pessoa. Ah, a pessoa isso, eu também isso. Não é porque alguém foi injusto com a gente que a gente tem que ser injusto com a pessoa. Não é porque alguém me respondeu mal que eu tenho que responder mal. Não é porque alguém me virou a cara que eu tenho que virar a cara, né? Porque alguém está falando de mim que eu tenho que falar dela para os outros. Não. São José está dizendo, não torne a injustiça, não use para injustiça sinônimo de igualdade, não. 47. Esse ar emproado, empinado, ficam-te mal. São postiços e falsos. Não procure empregar esses hábitos, né? De ficar com o nariz empinado e altivo perto das pessoas. Nem com as pessoas, nem com Deus. Haverá uma barreira a menos entre ti e eles. Olha bem. Então, independente de qualquer coisa, não fica esse ar de eu sou mais que isso, eu sou altivo perto dos outros, não. Isso, não faça essa barreira. Isso é a gente colocar uma barreira diante de Deus, da gente Deus, com Deus e com os outros. São José está dizendo, não seja assim. 48. Pouco firme é o teu caráter. Se ânsia em te meteres em tudo. Falta-te espírito de sacrifício e sobra-te espírito de curiosidade e de exibição. Então, não é firme o nosso caráter quando a gente quer estar em tudo. Ele tá falando, isso é curiosidade, isso é exibição, isso é falta de caráter, né? Cala-te, no 49, fica quieto, não seja bisbilhoteiro, né? Com as histórias que a gente fica falando, esfriastes a caridade, né? Fizeste a pior das obras. Se por acaso abalastes má língua, olha que grave isso, né? Às vezes a gente fica aí com as conversinhas, as falas, né? Nos grupinhos de conversa, ele tá dizendo, com as tuas histórias abalastes, esfriastes a caridade, né? E abalastes a vida dos outros, má língua. Abalastes o muro forte da vida dos outros, a perseverança de outras pessoas, né? A tua perseverança deixa de ser graça de Deus, porque é instrumento traiçoeiro do inimigo. Então, a gente tem que se vigiar o tempo todo, né?
tempo todo para não ser bisbilhoteiro, intriguista, linguarudo, porque olha a gravidade disso. São José está dizendo, a gente vai esfriar a caridade das pessoas, abalar a fé das pessoas e também abalar a nossa fé, porque a gente vai estar sendo usado pelo inimigo. 50. És curioso e bisbilhoteiro, xereta e intrometido. Esse desejo de saber da vida dos outros troca por desejos de realidade, de conhecimento próprio. Deixa de ficar preocupado com a vida dos outros e vai buscar conhecimento para a tua própria vida, para as tuas próprias realidades, né? Deixa de ser curioso. 51. Constrange-se ao sentir-se envolvido em enredos e mexericos que não acaba de compreender e que nunca se quis misturar. Olha só, às vezes a gente fala tanto, né? As palavras pulam da boca, a gente fica sabendo de uma coisa, fica passando pra frente, as conversinhas vão acontecendo ali, os mexericos, né? Como ele diz lá atrás, os mexericos, as historinhas. E aí quando vê, a gente acaba numa situação que a gente não queria estar. Envolvido em uma situação que a gente não queria estar ali. Aí ele falou, sofre a humilhação de andar assim em boca alheia e procura que essa dura experiência te dê mais discrição. Porque as nossas falas acabou colocando a gente em situação que agora as pessoas estão falando de nós. Aí ele diz, então agora você vai ter que sofrer essa humilhação. Isso vai ser bom para você aprender a ser mais discreto, né? Ao julgares, por que razão, ao julgares os outros, põe na tua crítica os amargos dos teus próprios fracassos. E aí ele tá dizendo para nós, pra gente se analisar aqui, né? Que muitas vezes quando a gente julga o outro, a gente tá vendo no outro os nossos fracassos, né? 53. Esse espírito crítico não o deves exercer no teu apostolado, nem com os teus irmãos. Olha só, né? Julgar os outros sem olhar para nós, né? Esse espírito crítico é para o vosso empreendimento sobrenatural, né? Para o seu espírito, um grande estorvo. Enquanto examina o trabalho dos outros, não fazes nenhuma obra positiva e dificultas com o teu exemplo de passividade o bom andamento de todos. A gente fica sempre olhando para os outros, não olha para a gente, não examina o nosso trabalho, fica olhando para o dos outros, atrapalhando os outros, atrapalha o nosso crescimento espiritual, né? E impede os outros de crescer. E também a gente de crescer, né? Com a graça de Deus. Escreve. Aí ele falou, você tem esse ar crítico aí? Então eu vou te dar um exemplo. Escreve simples, confiadamente, breve, os motivos que te torturam. Entregue a nota ao superior e não penses mais nela. Então aqui ele dá um exemplo pra gente. Vai lá, pega um caderno, uma caneta, um lápis, né? E você vê alguma coisa em alguém que não te agrada, você não acha que é legal, você acha que a pessoa tá fazendo errado, ali num grupo da sua pastoral, na sua comunidade, um coordenador de um grupo, por exemplo, de oração, seja o que for, ali de uma pastoral, de uma catequese, escreve e leva pro seu diretor. Vai lá, procura confissão, se confessa. Fala pro padre aquilo que você sente no coração. Entrega sua cartinha. Depois que você fizer isso, esquece daquilo. Segue o teu caminho. São José hoje termina a catequese, número 54 e 55. Os que não têm vontade de lutar, comodistas, manhosos ou covardes, porque de antemão se sabem vencidos. O tempo todo nessa catequese ele falou para nós sobre luta, né? Luta para viver a castidade no matrimônio, a santidade no matrimônio, luta para vencer as nossas mazelas, né? Não parar em nós e ir fazer acontecer os nossos sonhos, luta para lutar com a nossa vontade, trabalhar a nossa vontade naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala, no nosso gênio, né? Controlar a ira, controlar as nossas vontades, ser um pouco menos ingênuo e não ponhas na berlinda diante de estranhos teus irmãos. São José termina dizendo, não coloque os seus irmãos em situações difíceis, né? Não expõe as pessoas, os teus irmãos diante dos outros, né? Não exponha a intimidade da tua família diante dos outros. Não exponha aquilo que você acha
que te desagrada, que é defeito, que é pecado do outro, não exponha. Não exponha diante dos outros, dos estranhos, dos teus irmãos, tua família. Não exponhas. Deixa de ser ingênuo, isso é ingenuidade, né? Trabalhe a tua vontade, como ele diz, né? Trabalhe a tua vontade. Tenha vontade de lutar. Tenha vontade de lutar, de viver a vontade de Deus na tua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que lindo ver Deus trabalhando no nosso coração através da catequese São José Maria Escrivá. Se você gostou, se você identificou com uma das meditações de hoje, compartilhe esse vídeo, né, para que ele possa chegar em outras mulheres que desejam, né, ter o coração chegado a Deus, crescer espiritualmente, né, e compartilhe, né, aqui com a gente nos comentários, pra gente saber o que você sentiu, o que você se identificou. A gente quer muito saber. Que Deus te abençoe, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tua história